Fala galera, voltando para mais um vídeo aqui no canal referente a nosso joguinho, né, o Mamusume. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os personagens que vieram no banner e sobre também a Kita-san Black. Começando pela Tail, o que dizer sobre essa personagem que eu adoro tanto? Bem, começando pela aptidão. A aptidão dela em corridas de grama é rank A e a melhor distância para ela seria a medium e long, tá? Não tente fazer com as outras distâncias. Estilos são o pace é o único que você consegue ter um desempenho bom com a personagem e os aumentos de aptidão dela referente aos treinos. Aqui vai ser a primeira personagem que a gente vai ter com essa nova soma de aumentos de status no treino, tá? Que é 10% em Speed, 10% em Stamina e 10% em Guts. Pra mim, ela tem esse quesito, né, dessa soma diferente, pra mim é um problema pra ela. Porque ela deixa de ganhar um 20% em um atributo pra ganhar 10% em Guts. Esse Guts a gente não vai utilizar. É raro você utilizar tantos Guts. É mais pra uma build bem específica para a questão do Final Sprush. É uma mecânica muito específica. Você consegue sim estar utilizando bastante Guts por conta disso. Mas se você não estiver utilizando uma build para Guts, esse é um status muito desperdiçado no seu personagem. Referente às skills dela, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. E pulando agora para os status base dela, né? Seria 3 estrelas, 89 Speed, 102 em Stamina, 80 em Power, 86 em Guts e 93 em Wit. Sendo que os maiores seriam o Stamina e o Wit. Aqui os status base dela é muito bons. O menorzinho ali dela seria o Power, mas não é muito problemático, já que a gente vai upar bastante esse Power, só upando Speed. E 5 estrelas, eu não recomendaria vocês pegarem ela 5 estrelas, nem rushar 5 estrelas dela, porque ela é uma personagem skippável, já comentando desde agora, né? Ela é uma personagem skippável por conta da Kita-san Black, tá? Não é porque ela é ruim, é por conta da Kita-san Black. Bem, vindo aqui para as skills dela, a skill única dela funciona da seguinte maneira. Quando ela estiver perseguindo uma outra garota cavalo na frente dela durante a curva final, ou além disso, a velocidade dela vai aumentar nessa reta final, tá? Bem, ela tem que estar perseguindo um personagem, tá? Então, se ela estiver em primeiro e ela não tiver nenhum personagem perseguindo, essa skill não vai ativar. Agora, caso ela esteja em segundo e estiver perseguindo o primeiro, essa skill ela ativa. Então, a condição para ativar a skill dela é muito mais fácil do que a teia normal. Só que, vendo as skills de potencial dela, a gente já vê um probleminha dela que é igual ao da Bia. Tanto nos status que ela ganha de bônus nos treinos, quanto também nas skills de potencial. Ela tem muita skill de recuperação de stamina. E duas dessas skills são douradas. Isso é bom? De certa maneira, sim. É bom porque você pode estar diminuindo a quantidade de cartas que você vai utilizar de recuperação de stamina. Mas é ruim para o personagem em si, porque ela não tem uma outra habilidade que possa estar auxiliando ela a alcançar a condição para ativar a skill dela. Por isso que eu acho um ponto negativo na personagem, porque se tivesse uma outra skill dourada ali que seria uma skill amarela, para aumentar as condições dela estar alcançando a skill única, para mim seria muito melhor, tá? Mas essa é só minha opinião, né? Tá bom? Agora, vindo aqui para uma build. Para mim, a build mais básica dela seria essa aqui de média distância, que são 3 speed, 1 de stamina, 1 de power e 1 de wind. Mas também tem como fazer 2-2-2. Como seria o 2-2-2? Seria 2 de speed, 2 de stamina e 2 de wind. Tendo as cartas Vitação Black, a Destino Flower, caso vocês queiram pegar a Berlin Burst, que é uma skill dourada laranja. Mas também tem como pegar esse skill dourada laranja através da. Laranja não, né? Amarelo. Através da diretora, tá? Se vocês uparem a amizade full da diretora, tem uma chance de ativar um evento com a diretora, onde você escolhe a primeira opção e você vai estar pegando a habilidade da Beline Burst. Então tem como pegar essa habilidade sem ter a Nishino Flower na sua composição de cartas. Agora, caso você não queira a Berlin Burst, seja por algum outro motivo. Então entra a questão da carta da Special Week. Ah, mas eu estou fazendo reroll agora, eu não tenho a carta da Special Week. Qual carta eu utilizo como
SSR. Bem, então nesse caso a gente tem algumas outras opções. Uma que eu gosto, mas eu gosto só por questões de aumento de energia, seria da Gold City. E outra que eu acho que seria interessante seria a da Suzuka. A da Suzuka pra mim seria também a outra interessante. Mas aí você também não estaria pegando tantas skills referente ao estilo ou também à distância do personagem, tá? Agora de carta de estamina, né, pra fazer o 2-2-2, a Super Crick é indispensável, porque ela é a melhor carta de estamina que a gente tem no jogo atualmente. E a segunda carta que eu colocaria seria a da McQueen, que é a carta grátis que a gente tem. Pra mim, elas seriam as duas cartas perfeitas para build de média distância. E as duas cartas de Winch seria a da Fine Motion e também da Marvelous. Acho que é só Marvelous o nome dela. A gente vai ver ela mais pra frente na build da McQueen, vocês vão saber qual carta que eu estou falando, tá? Mas seria da Marvelous ou também a da Daya, da Scarlet. Essas seriam as duas opções que eu colocaria no 2-2-2. Também tem como fazer diferente. Pode ser também um 2 de speed e. 2 de speed, 2 de stamina, um de power e um de wind. Que aí, em vez de ser a Marvel, seria uma outra carta de power. Sendo elas a da El Kondo, caso vocês queiram mais que o dourada amarela. Agora, caso vocês queiram outra habilidade referente à recuperação de stamina, eu colocaria a da vodka, tá? Agora, vindo pra Long, a Long a gente não tem tanta composição assim quanto a da Medium, tá? Deixando claro já. A da Long, aquela é a melhor composição na minha opinião. Eu não trocaria essa composição porque ela tem muita quantidade de skills e de recuperação de stamina. Mas caso vocês queiram trocar, porque a sua Tail tá potencial 5, por exemplo, não tem nenhum problema. Vocês podem colocar outras cartas aqui. Sendo ela substituindo a da Special Week, caso vocês não tenham ou estejam fazendo reroll agora, colocam da Destino Flower, caso vocês queiram abrir no Burst. Ou coloca a da Suzuka também. A gente não tem outras cartas de speed assim tão boas. A da Twin Turbo também seria interessante, mas a Twin Turbo é mais para runner, então eu prefiro continuar com a Suzuka também. E a Twin Turbo também tem um probleminha que é na questão dos eventos chaves da personagem, da carta da personagem no caso. Porque ela tem uma chance de falhar, e quando você falha nesse evento em corrente, se você falha na primeira ou na segunda ou também na terceira vez que aparece esse evento em corrente, vocês não conseguem pegar a habilidade da personagem. Então, é uma carta muito boa, a Twin Turbo, mas o RNG dela é horrível. Então, eu não recomendo que utilizem tanta carta, apesar dela ser muito boa, tá? As cartas de stamina é as mesmas que eu recomendo na Medium, que seria a Super Creek e a da McQueen. E aqui de Long é indiscutível que a vodka é melhor. Não tem outra carta SSR melhor do que a da vodka para longa distância. Não tem nenhuma. Ela é melhor e acabou. E a Fine Motion também é a melhor carta de wind que a gente pode ter atualmente. A composição de cartas para você fazer a corrida long, na minha opinião, essa é a melhor. Se você quer testar outra, pode testar, mas a com o melhor desempenho, eu acho que seria essa mesmo, com 2 de speed, 2 de stamina, um de power e um de wind. Essa para mim seria a melhor combinação de cartas para que você possa estar fazendo uma corrida de longa distância. Referente à build de SR. A build de SR tem também o problema da questão da carta da Special Week, caso vocês não tenham. Aí vocês podem estar utilizando a carta da Kitson Black de algum amigo que vocês tenham. Vocês podem ir lá no PVP e ficar procurando também ID das pessoas para estar adicionando para ter essa carta da Kitson Black, tá? Então aí a Special Week seria a prioritária, caso você não tenha a carta da Special Week, tá? Aí você estaria utilizando a Quitação Black no lugar da Special Week. Agora, caso vocês tenham a Special Week, qual é a carta de speed que vocês estariam utilizando no lugar da Ancient Black? Que a Ancient Black seria a segunda prioridade para estar tirando aqui desse deck. Seria a Quitação Black também. Agora, caso vocês tenham a Quitação Black, dá para fazer a Quitação Black com a Special Week junto com outra carta SR de Speed, dando preferência
a Sweep Toshio, que é essa carta aqui, tá? Stamina não tem segredo, a melhor carta de Stamina que a gente tem e todo mundo consegue pegar é a da McQueen, então vocês conseguem pegar com uma certa facilidade. Agora, caso vocês queiram fazer a mesma build de média distância de SSR que eu tinha comentado lá, que é 2 de Speed, 2 de Stamina e 2 de Wind, ou 1 de Power e 1 de Wind, você pode colocar a da Mayano. A da Mayano, ela também é muito boa, sendo que é uma carta SR. Ela consegue competir até mesmo com outras cartas SSR de Stamina que a gente tem no jogo. Ela é uma carta muito boa de SR caso vocês tenham, tá? Se vocês tiverem essa carta ainda mais level 45, é aí que ela vira perfeita mesmo. Aí eu colocaria ela aqui sem dúvidas nenhuma. Essa aqui é a carta da Daitaku, acho que o nome dela é Daitaku. É a melhor carta Power, na minha opinião. Pra mim, ela é a melhor carta Power que a gente tem atualmente no jogo, de SR, lembrando que é SR. E pra Winch, pra finalizar a build de média distância, a Marvelous é a melhor opção, mas também tem a da Daya. A Daya também é muito interessante nessa build, tá? Longa distância, voltando, né? A Special Week eu não vou repetir toda hora. Então vocês já sabem que vocês podem colocar no lugar da Special Week. Agora, em questão de mudanças do deck ali. Não tem nenhuma mudança que eu falaria ali, não. Eu deixaria do jeito que está caso eu tenha as cartas, tá? Agora caso vocês não tenham cartas, substituam com as cartas que vocês tenham aí, seja de SSR ou cartas SR diferentes das que eu estou demonstrando aqui no vídeo, tá? Porque se vocês não terem essa carta, vocês conseguem do mesmo jeito chegar no Ura, mas vocês não vão ter a mesma qualidade ou a mesma eficiência com outras cartas, tá bom? Referente à build SR de long apenas, tá? Agora, vindo pra McQueen, ela é um pouco diferente da Tail, apesar dela ter o mesmo estilo e também ter a mesma aptidão na distância, que é Rank A e Rank A também em médio e long. Ela é um pouco diferente da nossa querida Tail por conta das skills potencializadas dela e também a questão da aptidão extra que ela tem nos treinos, que seria o 10% em Stamina, 10% em Power e 10% em Int. Ela não tem nenhum status desperdiçado nessa questão, tá? Agora a gente vindo aqui para os status base dela, já é uma outra questão. Ela tem uma certa dependência de alguns status, que seria referente a estamina sendo muito alta e o speed sendo muito baixo. O speed dela é 74, sendo ela base. Ela base tem 74 de speed. Isso é baixo para qualquer tipo de personagem que vocês estiverem utilizando. Abaixo de 80 de speed é de uma certa maneira um pouco baixo, tá? O status de speed. Em contrapartida, ela tem 108 de Guts base. Basicamente, eu acho que quem fez a personagem simplesmente esqueceu que ela tem 10% em speed, em stamina e... Não, nem speed não, desculpa. É 10% em stamina, 10% em power, 10% em int e colocou o status base dela para ser o segundo melhor em guts. Não faz o menor sentido, mas é isso. O problema dela mesmo seria o base status dela, que é 108 e guts, sendo que ela nem tem nem aumento de 10% em guts. Então, pra mim, esse é um ponto negativo referente a McQueen, tá? Mas, em contrapartida, tem um ponto muito positivo, diferente da nossa querida Tail. Aqui tá errado, tá? Daqui tá errado. Esse U aqui seria um I, mas não tem muito problema. Só esse aqui que mesmo que tem uma grande diferença, porque o Like the Wind é uma tradução que eu fiz referente ao Game Tora, antes mesmo de sair a versão oficial, a tradução oficial dessa skill. Mas essa skill aqui seria a Berine Burst, tá? É a Berine Burst e também a outra skill que eu demonstrei lá na primeira imagem da personagem. Dito isso, voltando aqui para a skill única dela. Como que funciona? Durante a curva final ou depois, se você estiver entre os 4 primeiros e alguém estiver prestes a estar te ultrapassando, sua velocidade vai aumentar de acordo com o número que eu não tenho aqui. Mas no Game Tora, caso vocês procurem essa skill, vai estar todo bonitinho lá, referente a quanto que aumenta, o RNG que também possui, e quanto tempo que dura essa skill, tá? Dito isso, ela tem algo que eu não mencionei, mas que eu acho extremamente interessante para caso vocês forem fazer uma build diferente de McQueen, ou até mesmo querer surpreender as pessoas no PVP.
ela tem aptidão B em Front Runner. Então tem como fazer ela de Front Runner ranquear muito fácil. E a skill única dela ajuda quanto a isso. Que faz com que quando ela está nos 4 primeiros, dentro, né, os 4 primeiros são colocados na corrida, e alguém tentar passar ela, a velocidade dela vai aumentar. Então não tem como utilizar essa skill dela mesmo ela estando em runner. Então eu acho uma grande vantagem ela ter esses dois estilos, que seria o pace tanto quanto o front, sendo que o front é rank B, tá? Lembrando que é rank B. Mas também não é difícil você colocar ele ranquear, tá? E ela tem skills que auxiliam ela a conseguir ter um benefício ainda maior dessa skill única dela, para conseguir ativar com uma facilidade maior do que a da própria Tail. Que seria o Belinda Burst. O Belinda Burst, caso vocês tenham ela no potencial 5, vocês já vão ter uma skill dourada extremamente boa pro personagem. Ao contrário da Tail. Mas também, outra coisa que a Tail ganha, né? Referente a McQueen, seria que a Tail tem uma quantidade maior de skills douradas referente a recuperação de estamina. E a da nossa querida McQueen, ela tem uma condição, que seria Long. Essa condição aqui já ferra um pouquinho a personagem, porque se vocês forem fazer ela para running de média distância, vocês não podem estar contando com essa skill dela aqui no level 3 de potencial. Então é um ponto negativo também, tá? Agora, vindo para as builds dela, a build dela é muito parecida com a da Tail. Tanto que eu coloco até a carta da Tail aqui como uma das que eu gostaria de colocar como preferencial nos decks. Porque a carta da Tail, ela é muito boa para qualquer personagem de média distância. Porque ela faz com que você tenha uma facilidade maior de estar conseguindo uma posição no meio dos Space, de outros personagens de Space. E também porque ela é uma carta muito boa para qualquer tipo de pace, qualquer estilo pace ou personagem que corram de média distância. Também tem como fazer aquela questão, né, da build diferente, que seria 2 de speed, 2 de stamina com 2 de wind, ou 2 de speed com 1 de stamina, 1 de power e 2 de wind. Dá pra fazer uma combinação bem diferente. Mas a combinação que eu acho melhor mesmo, assim, pra vocês estarem conseguindo uma qualidade melhor, caso vocês não tenham tantas cartas assim, né? Seria 3 de speed, 1 de stamina, 1 de power e 1 de wind. Aí tem cartas aqui que dá pra substituir pra você ter uma qualidade melhor, dependendo do que você quer com o personagem. Que seria a da Nintendo Flower. Porque a Nintendo Flower, caso seu personagem já esteja level 5 de potencial, vocês vão já ter a Brain Burst. E a Nintendo Flower mesmo, a única utilidade que eu vejo nela seria referente a essa skill da Nintendo Flower, que é a Brain Burst. Aí, caso você já tenha a McQueen no potencial 5, eu recomendo que vocês tirem a da Nintendo Flower para qualquer outra carta de SSR ou até mesmo SR que vocês tenham aí. A que eu dou preferência mesmo seria a da Goldocity, mas por conta da questão de recuperação de energia que ela tem. Não é por questões de skills ou por questões de características, é mais por questões de recuperação de energia mesmo, tá? Deixando isso bem claro. A quarta power que você pode estar colocando no lugar da vodka é a da El Condo. Porque a da El Condo tem uma habilidade dela que é a Killing Turners, que faz com que seu personagem seja melhor em algumas corridas de média distância. Eu não vou saber exatamente dizer o que essa Killing Turners faz exatamente agora, porque eu não tô com meu bloquinho de notas aqui do lado, eu deveria estar com o bloquinho de notas aqui do lado para falar exatamente o que ela faz, mas eu vou deixar aí no vídeo descrito o que a habilidade da El Condo faz, tá bom? Para longa distância, para mim a melhor combinação seria 2 de speed, 2 de stamina, 1 de power e 1 de wind. Eu gosto bastante de colocar assim power nas personagens, porque power é um status que você precisa ter, independente da personagem que você tenha, por mais que speed seja mais importante do que o power. Isso também depende do estilo do personagem, tá? Lembrando que se o seu personagem for late, power tem uma significa uma, como é que eu posso falar, né, no caso? Tem uma qualidade melhor do que os outros estilos. Porque a frequência com que o personagem utiliza o Power, sendo late, é maior do que os personagens de Pace e Runner utilizam essa aceleração que o Power dá, tá? Aí, sim, eu recomendo bastante que vocês tenham uma carta de Power na build de vocês.
Mas caso vocês queiram colocar outras cartas, porque vocês acham que é melhor, sem nenhum problema. É só a minha opinião mesmo. E é isso, tá? E aqui, pra mim, no long, é indispensável a vodka. A vodka, pra mim, na questão do long, não tem como você trocar com a El Condo. Porque a vodka tem uma skill de recuperação de estamina, coisa que a El Condo não tem. A da vodka é dourada e da El Condo, se ela tiver, é uma skill básica. Então, eu não recomendo tanto. Dito isso, tem uma carta SR aqui, que eu gosto bastante, que é da Maiano. A Maiano é uma carta que eu já disse que é muito boa. E caso vocês não tenham, novamente, a nossa querida carta da Special Week, coloca a da Tail. A da Tail é a melhor opção aqui, tá? Bem, agora a build SR, eu recomendo essa combinação de cartas aqui, tá? Sendo que novamente, né, a carta que eu daria prioridade para vocês estarem substituindo para outra carta do amigo seria da Special Week ou da Ancient Flash. De cartas SR de estamina, eu coloquei aqui a da Shower porque mais por conta de um engano mesmo, porque eu esqueci que tem eu esqueci na hora que eu tava fazendo que tem a carta da Maiano. Eu coloquei ela no long, mas não coloquei no médio. Pra mim a Maiano é melhor do que a Rice Flower no atual momento do jogo, tá? Porque ninguém tem essa carta 50. Mas caso você tenha essa carta 50, mais pra frente, se alguém estiver vendo esse vídeo, né? Daqui a algum tempo, a da Heart Shower seria melhor do que da Maiano, tá? Essa carta Power aqui de SR, pra mim, é uma das melhores cartas de Power de SR que a gente tem no jogo atualmente, que é a Daitaku. O nome dela é Daitaku, não lembro exatamente se esse é o nome exato dela. E pra mim ela é a melhor carta de Power por conta das características que ela tem. E também de eventos que ela tem também, tá? A Marvelous é uma carta excelente. Eu não sei porque eu não usava ela nos outros guias. Mas ela é tão boa quanto a Dai, ou até mesmo melhor do que a da Scarlet, tá? Então ela seria a minha recomendação também. Mas, dito isso, né? Caso vocês tenham outras cartas de SSR, vocês conseguem mudar de acordo com os slots que a gente tem aqui dos SSR, tá? Tipo, a Marvel seria trocada pela Funimation, a da Daitaku, caso esse não seja o nome, vou chamar de Daitaku agora, tá? Vocês conseguiriam estar utilizando a vodka ou a El Kondo. E de estamina, a Super Creek, né? Todo mundo gosta de uma Super Creek. Long, essa aqui é a melhor combinação na minha opinião. Referente também à mesma coisa das outras builds. As mesmas trocas de cartas e tudo mais, tá? Agora eu vou falar referente à nossa querida carta da Kita Sun Black. Ai, 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 nossa querida Kita Sun Black, né? Enfim, ela finalmente chegou no joguinho. Bem, começando, por que que ela é forte? Porque ela é quebrada. Bem, ela tem 10 características, coisa que muitas cartas não têm. É raro ter cartas com 10 características. E as 10 características são excelentes, tá? Começando aqui pela a skill única dela, já é excelente. Ela 30 já é muito boa. Ela aumenta os ganhos de atributos ao treinar em conjunto em 5% e aumenta a propriedade dela aparecendo nos treinos de speed maior do que outras cartas, tá? Seria em 20 aqui. Mas, mais pra frente vocês vão ver uma coisa bem interessante. O bônus de amizade dela no level 30 é de 20%, que é aquele aumento nos ganhos de atributos quando vocês forem treinar no bônus de arco-íris. Então ela aumenta 20% a mais no ganho de atributos, tá? Sendo que no 50 é 25%. A amizade inicial dela no level 30, repetindo, level 30 é 25. Ela tem 25 de amizade inicial. Eu acho que esse é o maior valor de amizade inicial que a gente tem. Então, aquela barrinha lá que a gente puxa pra ter a amizade no máximo, ela começa com 25 pontos. Sendo que a barrinha, o máximo que você consegue é 80. Então é quase a metade já. Mais 15 pontos, você já tá quase na metade da barra. Também tem aumento, né, nos treinamentos dela, quando você conjuntos, sendo que é 5%. Ah, outra coisa, né, a amizade inicial dela no nível 50 passa para 35, tá? E o aumento nos treinamentos passa para 10%. Então ela já aumenta mais 10% aqui quando vocês treinam junto. A gente também tem os bônus de ganhos de atributos ao finalizar uma corrida, que é o bônus de corrida, em 5%. Se eu não me engano, isso aqui não muda. Acho que é só 5% mesmo. Se eu não me engano, tá?
Também tem bônus de contagem de fãs, em 10%, sendo que no level 50 passa para 15%. Essa contagem de fãs é importante para quem quer pegar a questão das habilidades únicas das personagens no level 3, 4 e 5, caso a sua personagem seja 4 estrelas, né? Lembrando disso. E também tem o bônus de humor dela. O bônus de humor dela no começo é de 20%. E no level 50 acho que passa a ser 30%, se eu não me engano. Tem também as dicas de nível bônus, né? Nível 1. Então, todas as dicas que você forem pegar, quando vocês forem fazer a questão da exclamação, né? Que quando aparece a exclamação dos personagens, quer dizer que ela vai te dar uma skill aleatória ou ela vai te dar alguns status já pré-definidos pela própria carta, tá? Opa, volta aqui. Bem, ela já começa com essa habilidade também no level 30. E no level 50 passa a ser nível 2, se eu não me engano. Acho que ela não chega a level 3, acho que é só nível 2 mesmo. E logo em seguida também tem aumento da taxa de probabilidade dela aparecer nas dicas de treino, né? Então a porcentagem dela aparecer com exclamação é de 25%, 25 não, desculpa, é de 20% a mais do que o normal. Eu acho que isso aqui passa para 40%. É no level 50, tá? Aí no level 35 a gente libera algo que é muito interessante também, que é o bônus de Power. Então, ele aumenta o Power em um ponto. Ele não aumenta a porcentagem, tá? É só um ponto a mais. Esse um ponto ajuda bastante, tá? Pode parecer que não, mas esse um ponto ajuda bastante. Porque em qualquer treinamento que dê Power e você esteja treinando com ela, você vai ter um ponto a mais de Power. Então, se ela ficar aparecendo toda hora, e toda hora você fazer um treinamento que upe o Power, esse um ponto vai ser muito significativo mais pra frente. Então, tipo, se você treinou 10 vezes treinamentos que upem Power, você vai ter aumentado 10 pontos de Power de graça, basicamente. E no level 45, aqui eu deixei, né? Eu fui incompetente e nos outros eu não deixei, mas aqui eu deixei o bônus inicial e também o bônus máximo. E essa é a parte que eu falei que era interessante, assim que a gente começou a falar sobre a Quitação Black. Que é referente ao aumento da probabilidade dela aparecer nos treinos de speed. Ela no level 45 é de 40. É só 40 pontos, né? 40 pontos entre aspas. É 40, não é porcentagem, tá? É só 40 flat. Eu falo ponto, tá? E mais a habilidade única dela aumenta para 60 pontos. E caso você tenha essa carta no máximo, que é level 50, aumenta para 80 pontos e mais 20 da habilidade única dela. Então ela fica com 100 pontos, que é a maior quantidade de pontos que a gente tem em qualquer outra carta de speed do jogo. E é por isso que ela é forte, porque ela tem 100 pontos em aparecer nos treinamentos de speed. Então quando você for fazer um treinamento de speed com ela e ela estiver level 50, vocês podem literalmente pegar mais de 60 pontos se aparecer ela junto com outro personagem no treinamento de arco-íris, ou vocês estarem simplesmente num treinamento ali no evento de praia e acabar aparecendo ela com mais um outro personagem, vocês podem chegar até mesmo a 80, 100 pontos. É por isso que ela é ridícula. Você pega pontos de speed muito fácil com ela no deck de cartas. Ainda mais se ela tiver level 50. Mas level 30 ela já funciona muito bem. Level 30 ela é uma das melhores cartas também, tá? Do jogo. Por mais que a quantidade de característica dela acabe sendo menor do que algumas outras cartas, ela tem uma quantidade maior de características do que as outras cartas. Então faz com que ela acabe sendo melhor do que as outras cartas, mesmo estando só level 30, sendo apenas uma única cópia. E além disso, né, eu deixei ali embaixo que vocês podem pegar uma habilidade simplesmente roubada. É roubada essa habilidade. Que a única condição do que ela tem é simplesmente você estar em uma curva. Qualquer curva você pode ativar essa habilidade. E como é um evento em cadeia, né, em chave, então é garantia que você vai pegar uma das duas skills. Sendo essa daqui, a Strafing Skill, acho que é assim que eu não sei exatamente. E também a Arcline Professor. Vocês têm a chance de pegar uma dessas duas, tá? Sendo que essa daqui é uma versão inferior a essa daqui, tá? Deixando isso bem claro. Eu vou comentar um pouco também sobre as outras. Sobre as outras cartas não, vou falar somente das cartas que vão vir no banner, tá? Somente a outra carta. Bem, falando sobre a Satono agora, né? A carta da Satono.
Assim como é a primeira vez que a gente vai ter dois personagens de Hit Up, a gente também vai ter duas cartas SSR em Hit Up, que é algo ruim, porque pode estar summonando na carta e acaba vindo a da Satono Diamond em vez da Kitasan Black. Eu desejo que vocês não acabe acontecendo isso com vocês, porque a carta da Satono, ela não é ruim, tanto quanto algumas pessoas falam, só que ela também não é algo surpreendente. É, por quê, né? Na minha opinião, tá? É referente a ela, tudo que eu vou falar sobre ela é de acordo com a minha própria opinião, tá? A skill única dela, que é a característica única dela, seria amplificar o efeito de humor quando treinado junto em 15%. Isso não é ruim, isso é muito bom. E um outro status bônus aqui seria aumento inicial de amizade, a barrinha de amizade, em 15. Assim que você começa o modo carreira. Isso também não é ruim. Até aqui tudo bem. Aqui também tem o Friendship Bonus, que é aquele bônus de amizade, que é o treino arco-íris. Então, quando você faz o treinamento arco-íris com ela, aumenta em 15% no level 30. A gente tem também o Race Bonus, em 5%, que quando você termina uma corrida, você tem 5% de bônus a mais quando você ganha aquele atributo da corrida. Então, em vez de ser 12, vai ser 13. É um exemplo só, tá bom? Não é exatamente o que vai acontecer. A gente também tem o bônus de fã, 15%, que é um valor muito bom. E também tem, de novo, aumento inicial de amizade. Então ela começa com 35 no bônus de amizade. Para você pegar status, essa carta ela é boa, porque ela já começa com 35 de amizade. Então, para rushar a amizade dessa carta não é algo tão difícil assim. Bem, agora a gente vai para prioridade de especialização, que é a, a chance dela aparecer num treinamento especificamente de estamina, que é o tipo da carta dela. Então ela tem 35 a mais de chance de aparecer no treinamento de estamina. E também a estamina inicial que você tem com ela é de 15 pontos a mais, tá? No level 35 a gente libera o Guts bônus em 1, que é algo que eu não gosto muito, apesar de ter também na carta grátis da McQueen. Eu não gosto muito de aumentar o Guts, porque eu não sei utilizar muito bem esse Guts. É mais por causa disso mesmo que eu não gosto. E no level 45, a gente aumenta o aumento de eficácia dos treinos, que é quando você treina com ela, aumenta em 5% a performance do personagem, tá? Isso somente no level 45 que você equilibra, então já é um ponto negativo para personagem. Mas, dito isso, no level 30, se você for ver bem, ela tem uma porcentagem de bônus em questões de status maior do que a da Equitação Black. Porque se a gente for fazer as contas aqui, a gente pega 30 aqui já, desses dois, mais 30 aqui. Então a gente tem 60%. A Quitação Black é 50%. Então ela é melhor em questões de status no level 30 do que a Quitação Black, mas só para isso. Qual é o problema dela nas características? E também da carta em si. São as skills dela. Aqui a gente não tem nenhum aumento de chance dela aparecer com aquela exclamaçãozinha vermelha nos treinos. Então quer dizer que para pegar as skills dela aqui é muito mais difícil do que o normal, porque a gente não tem um aumento maior para pegar essas skills. E as skills são boas? Não, não são boas. Ela não tem nenhuma skill dourada aqui para pegar, acho que nenhum personagem vai ter também skill dourada para pegar aqui, não sei dizer ao certo, tá? Eu não vi as outras cartas para ver exatamente, mas não são coisas muito surpreendentes. O que eu acho mais interessante aqui mesmo seria as skills de debuff mesmo, e só. Aí, vindo aqui para as skills de evento dela, a carta. A carta não. A skill dourada que ela dá é a Iron Will. Sendo que a Iron Will, você pode pegar ela simplesmente num evento de uma das personagens no modo treino ali. Então você pode pegar essa Iron Will muito fácil. E ela também não é uma skill muito boa, porque ela ativa no começo da corrida. Então, se você for fazer um personagem para Medium e Long, sendo que a skill aqui já deixa claro que tem que ser Medium, algumas condições aqui, então isso já faz com que tenha uma contradição aqui na carta.
Porque você não quer aumentar sua estamina assim no começo da corrida. Você quer que essa estamina seja recuperada a partir do meio pro final da corrida. Então, as skills dela não fazem muito sentido com a carta. É por isso que essa carta não é tão boa quanto ela deveria ser. Porque as características delas são boas, mas ela também não tem a característica de aumento de chance dela aparecer para pegar a exclamaçãozinha vermelha no treino. Então, a carta acaba decaindo bastante no ranking por conta disso. E a skill dourada dela é simplesmente uma skill dourada que a gente pode pegar no treinamento, simplesmente aumentando a amizade com uma personagem lá. Simplesmente fazendo isso. E os eventos de chain dela? Você pode ver aqui. Ah, legal. Aumenta energia. Ok. Aumenta o window aqui se for a primeira opção. E se for a segunda opção, você tem a chance de perder um de humor. Então você pode perder um humor. Mas você tem a chance de ganhar 15 de energia e 10 de estamina. Não é muito surpreendente, mas tudo bem. E aqui, aqui é meio revoltante, na minha opinião, porque se você escolhe a primeira opção, você perde 20 pontos de energia e ganha 30 pontos de estamina. Mas essa carta aqui já não é pra te fazer ganhar estamina só nos status, nos treinos. Então por que que você quer que a carta faça você perder 20 de energia pra você ganhar 30 bônus de estamina, sendo que a carta quer que você tenha a maior quantidade de status? Por que você não coloca aqui aumento de energia, baixa isso aqui pra 10 de estamina? Seria bem melhor, né? Na minha opinião, no caso, né? Seria muito melhor. Aí você tem a chance de pegar também um Iron Will. É isso. Você tem a chance não. É garantir que você vai pegar o Iron Will, tá? Não tem uma outra skill inferior do que a Iron Will aqui nessa questão. Os eventos randômicos dela, que é aumento de Guts e também de energia. Quer dizer, ela perde, né? No caso, ela perde energia e aumenta estamina. Só que pra mim, na minha opinião, não é tão ruim assim, não. Eu achava que ia ser pior, mas não. Esse aqui até que eu acho bom. E o outro seria isso aqui. Aumento de Guts. E pra pegar também a nossa querida skill de debuffs. Eu gosto de skill de debuffs, tá? E como a gente pode ver aqui, ela funciona mais pra personagem com estratégia de frontrunner, tá? Enfim, dito isso, não é uma carta ruim, mas também não é uma carta surpreendente quanto a Quitação Black. Então, se você pegar mais de uma cópia, eu acho que já é um F no chat aí, né? A Satono não é ruim, mas ela também carece de algumas coisas, né? Ela poderia ser bem melhor do que isso, tá? Então é isso, gente. Esse vai ser o final do vídeo mesmo. Eu não vou falar referente ao evento. E também vocês podem perceber, né? Que pra quem ficou até aqui no final do vídeo, eu não fiz a tradução dos eventos de escolha das personagens por simplesmente não ter a tradução oficial ainda aqui no GameTory. Então eu não vou fazer ainda, porque se eu for fazer os eventos e acabar vindo com um nome diferente da tradução que o próprio Google Tradutor deu, porque eu não sei japonês, aí acaba dando meio que errado na questão do- da edição de imagem que eu faço, né? É por isso que eu não fiz a edição das escolhas de evento das personagens em si, tá? Porque eu não estou com a tradução oficial para fazer isso e eu não quero perder tempo fazendo uma tradução do Google, sendo que o próprio jogo pode estar mudando o nome, assim como foi na questão da habilidade da McQueen, que é alguma coisa The Wind, sendo que o nome daquela habilidade em si é Bellini Burst, tá? É por isso que eu não fiz a questão dos eventos de escolha, tá? Então é isso.